República Popular Socialista Ocidental do Brasil, emissão sonora de Cápsula que voa ao ar diariamente às 20 às 22 horas horário de Brasília em ondas curtas de 31 e 40 metros, e às 7 horas da manhã em ondas curtas de 25 e 31 metros. Como é que era a rotina na rádio? Como é que vocês faziam? Minha vez? Era assim, o programa era um programa de 1 hora, que era transmitido às 20 e às 22 horas, horário de Brasília, né? Esse programa de 1 hora era mais ou menos dividido assim, tinha uma parte menor, mas que era a parte inicial, que éramos nós que fazíamos, sobre o Brasil. E tinha a outra parte que era internacional e sobre a Albânia. Sobre o Brasil, o que era? Então, sobre o Brasil, normalmente era um que nós chamávamos um comentário e umas 3, 4 notícias, não é isso? Vocês narravam também? Sim. Sim, nós... A gente fazia locução. A gente escrevia e lia. Locutava. E era sempre um homem e uma mulher, porque tinham 2 casais que trabalhavam. A parte internacional e albanesa a gente traduzia. Né? Daí eles perguntaram se traduzia de alguma língua, porque a gente traduzia ou do espanhol ou do francês no começo. Depois a gente começou a traduzir do albanês mesmo. Mas no começo... Tinha também 2 meninas que ela dava aula de português para elas. 2 meninas formadas em letras e tudo, que se tornaram tradutoras de português. Então a nossa rotina, a gente todo dia traduzia, locutava e escrevia as notícias de amanhã e depois tudo. E à noite a gente fazia escuta. Isso, conta aí você. Porque a gente ouvia rádios à noite, nós ligávamos rádio e gravávamos. Então a gente ouvia a BBC, a Rádio Suécia, a Rádio Moscou, a Rádio Pequim, e tinha um período do ano que a gente conseguia pegar o Brasil. Então a gente pegava algumas notícias. A BBC, durante um período, era a que dava mais notícias sobre o Brasil. Foi um período muito interessante isso, porque ela dava muita notícia do que acontecia. Então, por exemplo, nós sabemos da queda da Lapa pela BBC, tá? Da chacina da Lapa, nós sabemos através da BBC. Era uma locutora que eu conheci depois no Brasil, que era Jean Rocha, que eu conheci no Sindicato dos Jornalistas depois. Aí eu disse para ela, você nem sabe, mas você foi minha amiga durante 5 anos, porque eu te ouvi todo dia. Muito interessante. E a gente ouvia, então, quando o Herzog morreu, também teve um ano depois da morte do Herzog, um programa em que puseram a voz dele, porque ele tinha trabalhado na BBC, então muito emocionante, né? Então eles fizeram um serviço democrático interessante nesse período. E nós transformávamos essas notícias, e também nós recebíamos notícias, o pessoal que chegava na Europa mandava coisas pela embaixada, né? Então as notícias que nós recebíamos, e a gente transformava isso em artigos e notícias que a gente editava e depois lia. Bernardo, valeu a pena? Sem dúvida nenhuma. Com todos os... sem fechar os olhos porque a gente fez de errado, mas se você vê no atacado, a nossa geração, o nosso povo tomou partido nessa hora difícil da história do Brasil e ficou do lado certo, né? Essa história de que resistir é preciso mesmo, era preciso, e nós fizemos uma grande coisa, independente de que todo ser humano que faz alguma coisa faz com acertos e com erros, né? Valeu a pena. Eu acho que tem que contextualizar. Claro que houve erros, nós vemos hoje de outra forma muitas das coisas que fizemos, né? A gente amadurece, felizmente, aprende, mas em idênticas circunstâncias eu faria tudo igual. A orientação econômica comprimida ao país a partir de 1974. Por isso que falaremos no comentário que dá continuidade à nossa emissão. O intitula Analisando a situação da economia brasileira. Não há mais como ocultar a grande crise que existe no Brasil. Confirma-se que os verdadeiros democratas e patriotas brasileiros aceitavam o diálogo. Com sua política profundamente antipopular e antinacional,
os generais arrastaram o país para uma crise de grandes proporções. Houve mudanças econômicas e sociais nessa direção, afetando o quanto a nação brasileira está passada por dificuldades, o quanto ela se tornou vulnerável à ingerência dos monopólios estrangeiros. As massas populares, por sua vez, sentem no dia a dia a queda de seu nível de vida, o aumento do desemprego, a irrefreável elevação do custo de vida e assim por diante. Referindo-se à crise do mundo capitalista em sua informe no 7º Congresso do Partido dos Trabalhadores, o camarada Envergonha afirmou: a atual crise tentou a provar que o capitalismo, como sistema social, não pode salvar jamais de suas próprias contradições fechadas e é incapaz de assegurar suplementos e, ao mesmo tempo, conservar seu equilíbrio social e interno. No Brasil, os velhos e crônicos problemas estruturais da economia e a política reacionária dos generais acentuaram grandemente essas contradições. Os militares convenceram o país num paraíso para os grandes capitalistas, nacionais e estrangeiros, que amassam fabulosos lucros às custas da bancarrota da nação e de uma brutal exploração das amplas massas brasileiras. Sua política prejudicou gravemente o povo e a nação, conduzindo a economia nacional à crise e aumentou a dependência aos custos estrangeiros, notadamente norte-americanos. Afundou os protestos em todos os setores de transação com o exterior. Previsões do governo, naturalmente reduzíveis, indicam que o déficit da balança comercial chegará a 2,5 bilhões de dólares no final do ano. O déficit dos serviços da balança de pagamentos isso vai ser externa, entre 2 e 11 situações, chegará quase aos 4 bilhões de dólares. Para equilibrar o déficit do balanço de pagamento, o Brasil precisaria, segundo previsões de expoentes do próprio governo, atrair em torno de 11 bilhões de dólares de capital estrangeiro, elevando a dívida externa do país para 28 bilhões e 500 milhões de dólares. E para conseguir esse dólar, promova-se o empregado prejuízo das riquezas naturais do país aos monopólios estrangeiros, como é o caso da recente entrega da Balsita e agora do setor com a assinatura do contrato de risco. No setor agrícola, está caindo a produção de algodão, amendoim, arroz, banana, cana-de-açúcar, feijão e mandioca, entre outros produtos essenciais. Na indústria, evidentemente, o número de falências de os sinais de queda nas vendas vão ser múltiplos. Os empresários de máquinas da TV revelaram recentemente que 80% dos tratores produzidos desse ano estão acumulados nos pátios das fábricas. Em São Paulo, as vendas de veículos caíram 20% em junho último, continuando a queda em agosto. As quedas de vendas no comércio, em alguns estados brasileiros, chegaram a ser 20% em agosto último, enquanto os pedidos de registro para vendas a crédito acusaram quedas de até 40%. E a mesma tendência se manteve em setembro. O que proclamado combate à inflação não passou de uma pausa e a situação das massas é insuportável. O custo de vida atingiu uma taxa anual de 43%, a mais elevada dos últimos 10 anos. Segundo dados do DIEESE, o custo de vida em São Paulo atingiu 2,7% em setembro, chegando a 36,6% nos 9 primeiros meses do ano em curso. O salário real dos trabalhadores sofreu uma redução de 2,76% em setembro e de 14% em relação à dezembro de 1970. Ao lado da desempreada carestia, as massas são obrigadas a enfrentar escassez de gêneros alimentícios como leite, óleo de soja e sobretudo o feijão. Diante desse novo reconhecimento da crise econômica, os porta-vozes do ditadura vêm falando em planos de austeridade, de reciclagem e de desaquecimento da economia. Mas apesar da demagogia com que esses planos são apresentados, trata-se, na verdade, de novas formas e meios de intensificar a exploração das massas trabalhadoras
para descarregar o peso da crise em suas contas. Já se tem como certo um forte lançamento de vários ministérios e a redução dos investimentos em obras públicas durante o século XVII. A BNDES recebeu ordem de não aprovar qualquer projeto novo esse ano. O programa ferroviário será suspenso e haverá cortes no setor rodoviário, além do atraso no programa siderúrgico. O declínio dos investimentos implicará invariavelmente numa queda no ritmo da economia, no aumento do desemprego e na falência de pequenas e médias empresas, entre outras graves consequências. Os empresários do setor da construção, por exemplo, já estão programando a redução da compra de tratores, caminhões e outros equipamentos e deverão promover assistência de pessoal especializado, de engenheiros e, sobretudo, de trabalhadores mentais. Portanto, o povo brasileiro nada pode esperar do impulso das medidas anunciadas pela ditadura para enfrentar a crise e, por isso mesmo, cresce a sua satisfação e revolta. O país entrou já primeiro. O centro comum da política monopolista do capital estrangeiro, que leva à catástrofe, consegue servir sem interesse ao povo, que passa, antes de mais nada, pela derrubada da ditadura, a expulsão do capital estrangeiro, a instauração de um governo verdadeiramente popular, que só será alcançado através da luta decidida sob a direção do proletariado e do seu partido, o Partido Comunista do Brasil. The image of person receiving a radio news. Goodbye, dear.